Olá para você, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao BMC Now. Eu sou o Daniel Morales e vamos juntos acompanhar o fechamento do mercado. Eu e o Rafael Lara fazendo, claro, um giro em tempo real do fechamento. A gente vai repercutir como foi o dia no mercado financeiro, também com os nossos convidados de hoje. A gente vai receber hoje aqui no BMC Now o Vitor Azegawa, gestor da Infinity Asset, e André Machado, analista técnico. E a gente vê quem está participando também aqui com a gente no chat do portal da BMC News na internet e também no chat do nosso canal no YouTube. Vamos dar uma olhadinha então, pessoal, aqui ainda dando tchauzinho para a Débora, que acabou agora o BMC Business, o Gustavo, que deu like assim que acabou o programa, o José Carlos Belmiro diz, BMC é cultura, parabéns, o Rui das Neves, que está sempre com a gente desde amanhã até a tarde, participando aqui da BMC, o Cláudio também passou por aqui, o Marcel dominou aqui o chat, o Vitor também, tem várias pessoas, o W, mais um Cláudio aqui e também outras pessoas que vão participando, Valmir, boa tarde para todo mundo. E a gente segue, é claro, aqui no BMC Now até às 6 horas da tarde. E olha só, a ata da mais recente reunião dos dirigentes do Federal Reserve, divulgada hoje, indicou mais uma vez que a instituição segue comprometida a utilizar todas as ferramentas disponíveis para auxiliar a economia norte-americana até que as metas de inflação e emprego sejam atingidas. A novidade do documento ficou por conta da análise do gráfico de pontos da instituição, com projeções mais fortes do que as observadas na reunião anterior para a taxa básica de juros e preços. 9 das 18 autoridades monetárias estimam que os percentuais subam entre 0,5% e 1,25% já em 2023. O número daqueles que projetam que a taxa vai permanecer na faixa atual, de 0% a 0,25% durante os próximos 2 anos, caiu de 11% para 5%. As apostas para o índice de preços de gastos com consumo também mudaram. A previsão subiu para 3,4%, contra a projeção anterior de 2,4%. Contudo, na estimativa de longo prazo, o índice manteve-se em 2% e os dirigentes seguem acreditando que a alta dos preços neste ano será transitória. A gente começa também essa edição com os números do mercado nesse momento, a gente que está com o dólar agora em alta, 0,70% em R$ 5,24, mas quem dá todos os detalhes a partir de agora é Rafael Lara, que está acompanhando tudo em tempo real. Boa tarde para você, Rafa. Boa tarde, Daniel, seja novamente muito bem-vindo aqui ao BMC Now e boa tarde para quem está acompanhando a gente aqui na BMC News. Daniel, ontem a gente viu, né, o Ibovespa tendo um forte dia ali de queda, né, principalmente com a preocupação da variante Delta aqui, né, detectada no estado de São Paulo, né, ontem a primeira pessoa detectada ali com a variante, o que acabou atingindo, né, as ações ali das empresas que contam com retomada econômica, como as empresas aéreas, né, as de educação, enfim. Hoje o cenário é oposto. O Ibovespa sobe 1,53%, 127.011 pontos, hoje que ele chegou ali numa mínima de 125.094 pontos no começo do dia e uma máxima de 127.249 pontos. Vamos ver se a gente vai ser pé quente aqui no BMC Now e a gente vai ver aí uma renovação de uma máxima, talvez. Vamos dar uma olhada. Entre as maiores altas aqui do dia, né, a gente pode destacar os índices, né? Hoje o dólar aí com uma alta de 0,67%, R$ 5,24. Também ali, né, com o índice Small Caps, né, com uma alta de 0,87%. Todos esses índices aí bastante interessantes. O Bitcoin, que a gente vai falar daqui a pouco também sobre as criptomoedas, né? O Bitcoin subindo mais de quase 5%, aí aos R$ 182.935, Daniel. E a Satellogic, né, fornecedora de imagens de satélite para o governo, acabou ali dando um anúncio, né, fazendo um anúncio relacionado com a Melius, né, a Melius que realizou ali, né, seu follow-on
ela também, né, ela falou ali sobre a intenção de realizar uma oferta de follow-on. A operação será restrita com a distribuição de 7,5 milhões de novas ações e secundária de 6 milhões de papéis de acionistas vendedores, que pode ser acrescido em até 50% a critério do vendedor pessoa física ou Off-Lee Campos Guimarães. O procedimento de coleta de intenções, que vai definir o preço da ação, começou hoje e vai até o dia 15 de junho. Hoje também começou a subscrição prioritária, que se encerra em 14 de julho. As ofertas ali das ações começam a ser negociadas na Bolsa no dia 19 de julho, com liquidação no dia seguinte. Daniel. Tá certo, Rafa, e a gente continua nesse assunto no nosso giro internacional, isso porque a Satellogic, a fornecedora de imagens de satélite para o governo e os mercados comerciais, concordou em se fundir com a CF Acquisition Corp, com sede em Nova York, em uma transação com um valor empresarial de 850 milhões de dólares. A nossa correspondente internacional, Giovanna Locatelli, conta mais pra gente. Essa manobra é chamada de SPAC, para serem lançados, uma empresa de aquisição de propósito específico levanta capital em uma oferta pública inicial e usa os recursos para comprar uma empresa privada, tornando-a pública. Essa fusão da Satellogic. Bom, você percebeu que a gente teve um probleminha aí com a informação da Giovanna Locatelli. Vamos ver se daqui a pouco a gente consegue trazê-la de volta aqui para a gente dar essa informação que a gente falou da Satellogic. Mas a gente segue aqui com o BMC Now. A empresa norte-americana de software Kaseya, vítima de um cyberataque em massa na sexta-feira passada e que atingiu até 1.500 pequenas empresas e 50 provedores de serviços em 17 países, informou que nenhum dos clientes comprometidos estava no Brasil. Os criminosos exploraram uma falha em um administrador virtual de sistema da Kaseya, que é vendido no Brasil e tem a função de garantir que os clientes tenham softwares atualizados para se manterem seguros. Esse tipo de ataque cibernético, que usa softwares confiáveis como veículos, abala também a relação de empresas com os seus fornecedores. Nas últimas semanas, o grupo Fleury sofreu um ataque aqui no Brasil e a também brasileira JBS também foi atingida por hackers nos Estados Unidos e precisou pagar para não ter os dados divulgados. E vamos ver como que está a atualização do mercado. Rafa, tem atualização para a gente ainda aí? Claro, Daniel. Bom, vamos então dar um giro aqui nas maiores altas, maiores baixas, né? Ontem, igual eu tinha te falado, o mercado estava em baixa, né? Todos aí os setores no vermelhinho, e hoje parece que o dia vai ser oposto, né? Então, hoje a gente tem ali a ação da Locamérica, né? Subindo mais de 5%, Rumo com 4,86%, Localiza com uma alta de 4,97%, Raia Drogasil com uma alta de 4,46% e Magazine Luiza completando o nosso carinhosamente chamado de G5 da Bolsa hoje, né, com uma alta de 4,41%, vamos ver se vai se manter assim. Mas se você pegar desde lojas Renner, né, até ali a Locamérica, né, que é a líder, hoje muitas ações aí realmente tendo uma alta acima dos 2%, uma alta forte, né, das empresas do Ibovespa hoje, né, mais de 18 empresas aí tendo essa alta. Já entre as maiores baixas do dia a gente tem PetroRio, com uma queda de 1,93%, muito possivelmente pelo preço do petróleo, né, que está caindo hoje. Também a Braskem, com uma queda de 0,90%, Banco Inter, com uma queda de 1%, Embraer, com uma queda de 0,3%, Dux, com uma queda de 0,5%, e IRB e RBR3, com uma queda de 0,5%, também completando ali o nosso carinhosamente chamado de Z5 do dia, Daniel. E eu também queria dar a informação, né, que o grupo IMC vai dar início à venda das redes Olive Garden e Batata Inglesa. A informação foi confirmada pelo site Seu Dinheiro. De acordo com a reportagem, as conversas envolvendo a Batata Inglesa estão mais avançadas, com expectativa ali, né, de um fechamento da operação ainda neste ano. A rede possui 15 unidades, todas em shoppings do Rio de Janeiro. Quanto ao Olive Garden, a IMC possui exclusividade para o licenciamento da marca no Brasil e deve vender os ativos. A IMC tem um portfólio, né, com mais de 15 marcas ali, com destaque para Pizza Hut, KFC e frango assado, e atua além do Brasil, nos Estados Unidos, Colômbia e Caribe. Com a pandemia, né, a IMC viu a receita líquida cair 28% em 2020. O EBITDA do ano passado ficou negativo em 378 milhões de reais e o prejuízo líquido saltou para 474 milhões. Daniel.
Obrigado, Rafa. E olha só, a Tupy fez uma parceria com empresas no exterior para o desenvolvimento de motor a hidrogênio. Em um comunicado divulgado hoje, a companhia fabricante de componentes de ferro fundido informou o acordo de colaboração com a canadense Westport Fuel Systems e com a empresa austríaca AVL para o desenvolvimento de um motor veicular movido a hidrogênio voltado para o transporte de cargas. De acordo com a Tupy, a Westport lidera o mercado global de combustíveis alternativos e tecnologias de transporte de baixa emissão. Já a AVL é a maior empresa independente do mundo para desenvolvimento, simulação e testes na indústria automotiva para a criação de um motor de combustão interna de alta eficiência movido a hidrogênio. A Tupy informou ainda que os resultados das parcerias são esperados para 2022. E olha só, hoje pela manhã, a Paula Moraes conversou na BMC News com a Paula Mello, que avaliou a perspectiva para a estreia da BBM Logística na Bolsa. Vamos acompanhar. Alguns temas aí para conversar com você, mas queria começar falando aí, os próximos meses prometem abrir uma janela aí com empresas planejando a abertura de capital na Bolsa, né? Um dos IPOs esperados é o da empresa aí paranaense, BBM Logística, pode movimentar R$1,5 bilhão de reais. A precificação acontece hoje, inclusive a oferta é restrita, né, para investidores profissionais, mas eu gostaria de saber as suas perspectivas aí para essa estreia dessa empresa na Bolsa, quais pontos que te chamaram mais atenção? O segmento de logística está atraindo bastante atenção, né, Paula? Principalmente pelo crescimento das entregas via e-commerce, né? E a BBM, ela se apresenta como mais uma alternativa para esse segmento, né, diferente das empresas que já têm listada na Bolsa. Ela é uma solução completa de logística, né, hoje a gente tem players muito mais especializados em segmentos específicos, mas a BBM, ela atua desde contratos dedicados, nos quais ela está praticamente integrada ali com os clientes, então vamos pensar em clientes petroquímicos, segmento de gases, a parte de papel e celulose, onde ela faz a logística ali de matéria-prima entre as plantas, usando um equipamento especializado ali para atender as necessidades de cada cliente. Faz também os segmentos de logística ali, que são transportes fracionados, né, no qual o cliente não tem fluxo suficiente, às vezes, para encher um caminhão, então eles compartilham o mesmo veículo com cargas de diferentes clientes para fazer entregas em pontos diferentes também, e tem a ponta do e-commerce, onde é uma logística ali já bastante complexa, né, em uma infinidade de pacotinhos ali saindo do centro de distribuição das lojas e indo aí para áreas urbanas, logística reversa, então um segmento que já requer ali muito mais tecnologia, né. Então, eles estão atuando aí em todas essas pontas do segmento e acho que vão mirar aí um valuation intermediário, né, sendo o mais caro essa parte de e-commerce, porque é onde a gente encontra aí o maior crescimento, né, 2020 em relação a 19, essas empresas cresceram quase 100% com o Covid, esse ano ainda segue em uma rota de crescimento bastante acelerado, né. A Sequoia, a gente falou dela aqui em outras oportunidades já, mas é uma empresa mais especializada nesse segmento e que certamente tem um valuation mais alto ali, estamos falando de umas 18 vezes EBITDA para pegar o preço atual. E, por outro lado, tem outras empresas mais na parte desses contratos dedicados ali, com valuations bem menores, né? Então, eu imagino que eles vão buscar alguma coisa aí no meio do caminho, refletindo esse blend de segmento que eles atuam. Certamente tem espaço para todo mundo, né? Às vezes a gente fica falando, poxa, mais uma, né? Já temos várias empresas, mas a verdade é que esse é um mercado que a gente estima aí em torno de 200 bilhões de reais. Então, empresas grandes como a Sequoia, por exemplo, tem 2% disso aí, né? Então, tem muito espaço para crescer ainda, seja de maneira orgânica ou via aquisições de players regionais. Então, mais um case interessante aí chegando para a Bolsa.
Paola, pegando carona aí no que você falou dessa questão da BBM, que promete aí atender também qualquer demanda logística, né, desse setor industrial, até de entregas de e-commerce, essa capilarização e a diversificação das atividades, você acha que é interessante para uma empresa de logística? É interessante, existem sinergias, né, especialmente na parte desse transporte fracionado com o e-commerce, né? O e-commerce, ele é uma logística muito complexa, né? Porque você tem pacotes saindo de múltiplas localidades, sendo entregue também numa infinidade de outras localidades. Às vezes, você precisa muito mais de pequenos entrepostos para fazer ali a triangulação de uma mercadoria do ponto A até o B. E se você for uma empresa que só tem aqueles um CD por estado, às vezes a sua logística vai ficar mais complexa. Então, eles conseguem compartilhar esses ativos entre os dois segmentos, né? O que não tem muita sinergia são os contratos dedicados, né? Então, vamos imaginar que uma empresa de gases precisa de um tanque especial para carregar um determinado gás. Um vai na forma gasosa, outro vai na forma líquida, são coisas muito específicas e esses ativos já são alocados diretamente para cada cliente. Mas tudo que navega dentro de um caminhão, né, você consegue compartilhar, então a tecnologia permite otimizar o uso desses ativos, né, e isso é o mais importante quando a gente fala de logística, porque quando um caminhão sai para fazer uma entrega, se ele sair só com um pacote ou se ele sair com uma centena de pacotes, o custo fixo é praticamente o mesmo, então você consegue diluir muito esses custos e melhorar bastante a rentabilidade da companhia. Então, esse adensamento é a palavra-chave e é por isso que essas empresas têm feito tantas aquisições, porque aí você pega clientes, concorrentes, na verdade, que já façam aquela rota e corta os custos pela metade, mandando só um caminhão e não 2 mais, né? Então, tem sinergia sim, Paula. Entrevista aí com a Paola Mello, que foi logo pela manhã na BMC News, e toda a entrevista você acompanha também no YouTube, também tem no nosso portal bmcnews.com.br. Agora são 4 horas e 50 minutos, a gente recebe agora aqui na BMC Now o Vitor Hasegawa, que é gestor da Infinity Asset. Vitor, boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Oi, boa tarde, muito obrigado pelo convite. A gente que agradece a sua presença aqui, Vitor. Eu queria que você comentasse um pouco sobre como você enxergou esse mercado em alta hoje, voltando à casa dos 127 mil pontos. O que causou esse otimismo ao investidor, na sua opinião? Eu acho que a reação, na verdade, a essa piora do cenário um pouco político foi um pouco exagerado, né? Acho que foi muito mais um ruído, né, em cima desses casos da CPI e mesmo, né, os casos envolvendo supostas gravações envolvendo o presidente, né? Isso acho que gerou muito ruído realmente e acabou pressionando em excesso, né? Mas também acho que foi bom, porque isso aí aliviou o técnico do mercado, né, que esse nível chegou de preços aí em torno de 125 mil, né, era um ponto técnico importante aí, que tinha pessoas, né, esperando chegar para voltar a comprar, quem tinha realizado parte dos ganhos acima de 130, então acho que foi um movimento bom para o mercado, né, e realmente a minha avaliação é que hoje esse movimento é uma correção também pela ajuda, né, da ata do Fed lá fora, né, a expectativa realmente era que seria uma ata um pouco menos dura, como foi o comunicado, né, e realmente ela veio em linha, né, e isso confirmou a tendência de alta hoje, né. Sem falar também da ajuda das commodities, né, também o setor estava meio pressionado aqui no Brasil e acabou ajudando hoje aí também. Agora, falando um pouco sobre dólar, que voltou para casa acima dos R$5, como é que você acha que isso pode impactar as ações nacionais, principalmente as empresas que têm receita dolarizada?
Esse movimento, né, foi forte, essa volta para cima dos R$5, né? Ele chegou ali, rompeu os 5, chegou nos 4,90, rompeu, né, momentaneamente os 4,90, mas voltou bem forte, né? Isso em função um pouco, né, desse aumento de risco também, mas também foi um movimento global do dólar, né, que ele voltou a ganhar um pouco de valor nesses dias, mas aqui o movimento foi mais exacerbado, né, por esse motivo que eu disse, do aumento de risco político, né, então ele voltou um pouco rápido demais, mas também da mesma maneira que caiu bem rápido também, né, para as empresas exportadoras, ela, né, sempre um dólar mais alto é mais benéfico, né, mas como a gente teve já no primeiro semestre, né, por exemplo, no caso das empresas de commodities, né, elas estão com um preço de commodities muito alto, a mineradora, a parte, né, tanto a de celulose, agora a celulose já está mais estabilizada, até cedendo um pouquinho, né, mas a parte de siderúrgica também, né, os preços, né, muito altos, e o dólar, geralmente, quando esses preços de commodities sobem, a nossa moeda aqui, o real, ele aprecia. E no primeiro semestre não foi isso que aconteceu, né? Ele ficou ainda o real muito depreciado. Então, para as empresas de commodities, era o melhor dos setores, né? Tendo o preço da commodity alta, mas também tendo o real desvalorizado. Então, né, isso aí com certeza vai ajudar muito o resultado dessas empresas agora no segundo trimestre e provavelmente ainda ajudará no terceiro trimestre, né? Então, para essas empresas exportadoras, realmente é muito bom, né? Mas, por outro lado, o dólar voltando a apreciar e o real depreciar é ruim para o nosso lado da inflação, que está pressionada, né? Com a queda do dólar aqui, a apreciação do real, ele poderia mostrar um alívio, né, na inflação, mas se o real aqui voltar a depreciar, isso a gente pode continuar vendo uma pressão na inflação e isso acabar forçando o Banco Central a aumentar o ritmo do pace do aumento de juros, né, de 75 para 100, mas eu não acredito que isso vai acontecer, porque acho que continuando nesse ritmo de 75 é o caminho adequado. Tá certo, Vitor. Eu convido agora a participar aqui da entrevista o Rafael Lara. Ele também tem pergunta para fazer para você. Rafa, contigo? Tá certo, Daniel. Obrigado. Novamente, seja muito bem-vindo aqui ao BMC Now. Vitor, acabou de acontecer, né, o leilão da Oi, né, Oi BR3, com a venda de parte de sua empresa de fibra ótica, né, a Infraco, por 12,9 bilhões de reais para o BTG Pactual. Como é que você acredita que isso pode influenciar as ações da empresa aí, para o investidor principalmente que está visando o futuro aí do papel? Esse movimento já era um movimento muito esperado, né? Realmente só estava aguardando a efetivação do deal, né? Já era, né, o BTG foi o único a bidar, né, efetivamente pela compra da Infraco, mas isso aí faz parte da reorganização da empresa, e acredito que passando mais essa etapa da reorganização, ela pode focar muito mais no negócio dela agora, né, de fibra, né, de chegar realmente a cidades que hoje não são atendidas por nenhuma grande empresa de telefonia, são atendidas geralmente por empresas locais pequenas. Então ela vai conseguir agora ter um foco muito maior nesse plano de expansão, né, atendendo via fibra, internet, essas cidades menores, né? Eu acredito que daqui para frente, né, cada vez mais os analistas, nós olharemos o resultado da empresa em si e ficaremos menos preocupados com a reestruturação de balanço, né? Porque a partir de agora, o balanço da empresa já está muito mais adequado e realmente dá para focar, ver o que vai ser o progresso do crescimento, né, de receita, né, ver realmente agora os números como eles devem ser futuramente, né. Então, os últimos anos foi muito um ano de analisar se a empresa ia ou não quebrar, né, realmente se a reestruturação ia ou não ser viável. Daqui para frente realmente olhar se a estratégia mesmo de expansão nesse mercado de fibra
a internet, para essas cidades menores, realmente é uma estratégia adequada ou não, se a velocidade que eles estão fazendo essa expansão está sendo uma velocidade adequada, e se as margens, né, da empresa realmente vão melhorar e vão ser sustentáveis aí no longo prazo. Né? Então agora podemos dizer que a empresa volta a ser uma empresa com vida normal aí no médio e longo prazo. Tá certo. Agora, Vitor, outra ação que chamou a atenção hoje, né, dos investidores no mercado foi a ação da Magazine Luiza, né, que hoje subiu 4,84% aí, né, a Magalu 3. Como é que você acredita, né, que essa ação ela deve aí se portar nesse segundo semestre, né? Você acredita que essa retomada econômica, principalmente com o lançamento, né, das lojas lá no Rio de Janeiro, né, o fortalecimento no ano passado dela no e-commerce, isso deve impulsionar o papel? Aí o investidor deveria ficar otimista, né, em relação a um papel que para alguns já deu muita alegria aí, né, no passado? Eu acho que hoje o movimento dessas ações tem muito a ver também com a queda de juros, né, nos Estados Unidos. O Treasury, né, ontem bateu, né, caiu para 1,35 de uma forma violenta, e hoje, né, chegou a cair abaixo de 1,30, né, o Treasury de 10 anos, desculpa. Isso aí ajuda essas empresas de crescimento, né, porque elas foram muito penalizadas, né, no primeiro trimestre, porque com essa alta que a gente chegou a ter, o Treasury de 10 anos batendo 1,70, essa expectativa, né, de alta de juros impactam demais as empresas de crescimento, né, porque as empresas que estão com seu resultado, vamos dizer assim, lá no longuíssimo prazo, quanto maior a taxa de juros, maior o desconto, né? Então, essas empresas aí foram impactadas, e com essa queda dos juros agora, né, dos 10 anos, essas empresas, a gente viu as empresas de crescimento lá na Nasdaq, tecnologia, que recuperando na frente do próprio S&P, né? Então, acho que essa começou a influenciar as nossas empresas aqui, um pouco mais de tecnologia, né? Então, acredito que isso teve um impacto positivo. Mas também a notícia, né, da prorrogação do auxílio emergencial também é positivo para a empresa, né, porque ela atende muito essa parte da população que recebe esse auxílio, né, então isso aí também é positivo para a empresa. Mas a gente também tem que pensar que, né, todo mundo que comprou, né, TV, comprou uma geladeira nova, né, na pandemia, ou comprou um computador para o filho ficar em casa, provavelmente eles não vão comprar isso aí nessa próxima etapa, né? Então, acho que a gente deve ver uma redução, né, na compra desses utensílios, né? Isso aí realmente deve, talvez, pressionar um pouco, né, a primeira linha, né, as vendas de empresas desse setor, mas eu acredito que, né, essas empresas já passaram por uma correção. Elas não são uma empresa de múltiplos baratos, né, mas são empresas de muita qualidade e focando no crescimento, né, e a gente, aqui no Brasil, a nossa penetração no comércio eletrônico, né, ainda é muito baixa, né, crescemos bastante, né, durante a pandemia, né, quase chegando a uma penetração aí, né, do total de varejo em torno de 10%, mas acho que ainda tem um campo muito grande pela frente. Então, olhando para o médio e para o longo prazo, né, essas empresas, né, as vencedoras, né, a Magazine Luiza, né, ela tem uma estratégia muito boa de crescimento, ela vem executando muito bem, como você mesmo disse, né, muitas pessoas já ganharam muito dinheiro, foram muito felizes, né, em comprar a Magazine Luiza, e eu acredito que no médio e longo prazo isso aí deve continuar, né, porque a estratégia da empresa de crescimento, de focar em tecnologia, ter um omnichannel, tem funcionado bem, e isso aí eu acredito que eles vão continuar executando bem toda essa estratégia aí, e o acionista vai representar ganhos no médio e longo prazo. Tá certo. E agora falando um pouco, né, sobre o setor de commodities, né? Hoje, entre as maiores baixas do dia, a gente teve ali PetroRio, Braskem. O que você acredita que está impactando, né, esse setor? Qual a sua visão aí que você acha que o investidor deveria ter aí para o segundo semestre, né? O petróleo ali passando da casa dos 70 dólares, se eu não me engano, né? Como você acredita que o investidor deveria se portar em relação ao setor das commodities aí, principalmente essas empresas que hoje fecharam em queda no Ibovespa? O setor de energia, o setor de commodities como um todo, né, ele tem
principalmente como as metálicas, agora elas estão um pouco de pressão, mas os preços não caíram muito, né? Pressão, por um lado, da China, né, que era por duas maneiras. Ele, desde o início, desde março, fevereiro, eles vêm reduzindo a expansão de crédito, e essa expansão de crédito na China tem uma correlação muito forte com o preço de commodities, né? Então a expectativa é que realmente esse preço de commodities tendam a arrefecer um pouco, e também que eles estão tomando medidas, né, para evitar a especulação excessiva em cima dos preços, né, que acaba prejudicando o custo, né, deles, e acaba prejudicando a sua inflação também, o PPI deles. Né, então eles estão vendendo estoques de algumas commodities metálicas, como cobre, alumínio, né, e mesmo minério. Então isso aí tende a colocar uma pressão no curto prazo sobre essas commodities metálicas. Do lado de energia, né, que seria o petróleo, esse é um setor que ainda eu acho que pode performar bem, né? A gente teve essa semana aí o final da reunião da OPEP+, e que, né, a expectativa é que eles chegassem talvez a um acordo para reduzir o corte de produção, ou seja, aumentar a produção de petróleo, mas não chegaram a nenhum acordo, né? Depois dessa reunião, até o petróleo chegou a cair, né, no dia seguinte, no mesmo dia, na verdade. Ontem recuperou um pouco, mas voltou a cair. Mas hoje, em função um pouco, né, desse aumento do risco dessa variante da Delta, do Covid, né, que em alguns países, mas pelo que a gente tem lido, né, as próprias vacinas da Pfizer, da Astra, já disseram, né, os laboratórios disseram que elas são efetivas também com relação a essa variante. Então, não acredito que isso vá fazer preço no momento, né? Então, ainda mais agora nesse período de verão europeu e americano no hemisfério norte, né, que aumenta o consumo de gasolina. Então, acredito que o preço do petróleo tende a ficar estável aí, ou, na verdade, voltar a subir. Então, eu acredito que para as empresas de energia ainda é um cenário positivo, né? Acredito que no caso da Petrobras, principalmente, ela está uma empresa tem um risco, né, ainda, né, o risco político, né, que eles de controle do preço do combustível, mas a gente tem visto, né, que eles têm repassado o preço, né, então isso aí tende a diminuir esse risco cada vez mais e mostrar que a empresa tem valor. E no caso de PetroRio, é uma empresa que subiu muito realmente no curto prazo, então essa realização de hoje é uma realização normal. Tá certo, Vitor. E agora eu queria chamar a atenção aqui para uma pergunta vinda do chat do portal. Então, caso a galera ainda não conheça, é o www.bmcnews.com.br. A gente tem lá também um campo de chat que vocês podem mandar as perguntas, a gente sempre está de olho também. Às vezes é uma boa tática, né? Às vezes tem muita gente que manda muita pergunta, aí no chat agora não está tão povoado, aí você pode mandar lá, enfim, a gente sempre está de olho nas duas frentes. E o Gustavo mandou aqui pra gente. O que você acha sobre o setor de açúcar e etanol para o restante do ano? O que pode ser ali também, qual setor, né, que pode ser um impulso positivo aí para os investidores, na sua opinião? O setor de açúcar e álcool, ele está muito interligado ao preço de combustíveis, né? Então, enquanto o setor de energia, o petróleo em si, ele continuar positivo, né, e a Petrobras continuar, né, tendo uma política de preço, né, de acompanhar as cotações internacionais, né, ou seja, não deixar subvalorizado, ou na verdade não repassar os aumentos aqui internamente, para o setor de açúcar e álcool é bom, né? Acredito que no caso do açúcar especificamente, eu não sou especialista, mas isso depende também da produção, né, na Índia, em outros, que é um grande produtor, né? Então isso aí a gente precisa avaliar como vai ser. Mas dado a seca que a gente tem visto aqui também no Brasil, provavelmente a gente não deve ter nenhuma grande produção, e isso, né, para o setor, acredito que a gente deve ver ele andando em linha com o setor de energia, né? E eu acho que em outro setor que talvez seja bom para o resto do ano, eu acredito que o setor de
né, mais ligado à reabertura da economia, né, eles foram muito penalizados agora, principalmente depois do envio da reforma tributária, né, do aumento do imposto sobre dividendos, a pequena redução sobre o imposto de renda, né, pegou alguns setores aí de reabertura que caíram bastante. Então eu acho que esses setores aí dá para aproveitar essa queda para montar posição, por exemplo, nos setores de shopping que foram muito impactados, né, mesmo o setor bancário, né, ele também foi muito impactado. Então esses setores eu acho que pode ter uma recuperação, né, porque essa reforma que foi enviada provavelmente não vai ser essa reforma que vai passar, né, provavelmente terão ajustes desse imposto de 20%, o próprio Guedes, né, já falou que pode ser menor, né, então isso aí acho que ainda vai ter algum ajuste, e essa queda, ao meu ver, foi excessiva, principalmente nesses setores aí mais em linha com a reabertura, né, dado que o nosso campanha de vacinação aqui acelerou bem, né, então acredito que ali para o segundo semestre, esses setores aí eles vão ser bem impactados positivamente. Tá certo. Agora, Vitor, dando uma olhada aqui, né, no nosso gráfico aqui, né, agora são 5 horas e 7 minutos, né, as maiores altas do dia, né, a gente está tendo aqui Locamérica com alta de 5,46% e Localiza com alta de mais de 5% também, né, empresas de locação aí, de aluguel de carros. Né, enfim, o que você acha que impactou aí positivamente esse setor, né? Teve alguma coisa, o que né, mexeu aí com ele? Foi a ata do Fed? Foi, né, a retomada econômica? Foi uma correção de ontem? Explica aí pra gente, por favor. Isso aí eu também, eu estava aqui acompanhando, estava aqui procurando as notícias também, ver se tinha alguma notícia específica, realmente também não achei. Na verdade, um dos motivos eu acho que são empresas de crescimento, né, elas tinham também cedido, então acho que a queda dos juros, né, isso aí ajuda essas empresas, né, elas estão aqui nos setores que estão indo melhor lá fora também, então tem essa correlação, né, o setor de industrials lá fora está indo muito bem, então aqui acredito também está puxando, né, mas nos últimos dias também a Movida, né, que é uma concorrente dela, ela outperformou bastante essas duas empresas. Então, acho que hoje também tem um pouco dessa correção, né, para ela, né, dado que é sempre assim, dentro de um setor, as empresas são muito correlacionadas, se acontece alguma outperformance durante alguns dias, elas tendem a corrigir um pouco nos dias seguintes, né, então, acho que é um misto disso tudo. Tá certo. Agora, queria falar um pouco sobre as ações da CSN, né? A CSN que hoje subiu mais 3,45%. Eu sei que você é um grande fã aí do setor de siderurgia. O que você vê aí para o case da empresa? O que você acredita que pode aí tá no radar do investidor, principalmente para o segundo semestre que a gente está entrando agora? Eu acho que nesse setor, né, eu realmente gosto. Eu acho que, né, ele passou por uma correção agora, né, no curto prazo, né, nas últimas semanas, né, então acho que está realmente um momento bom de entrar, porque, né, a gente viu uma pressão sobre commodities, né, vindo da China, mas os preços eles ainda estão estáveis em níveis muito altos, né, então essas empresas com certeza vão reportar resultados muito bons, né, e a gente não vê no curto prazo esses preços, né, no caso de aço, cedendo muito, né, porque a demanda interna principalmente, né, tá alta, principalmente no caso da CSN, né, que seria aço plano, que, né, seria mais ligado ao setor de automóveis, né, o setor industrial, é um setor que o automobilístico ele ainda está retomando, a gente ainda está com uma produção baixa, então para o segundo semestre a gente acredita aí que alguns gargalos, né, da produção vão se resolver, então o setor automobilístico vai aumentar a sua produção, então isso aí vai gerar um vento a favor da CSN e também da Uzi Minas, né. No caso da Gerdau, né, o setor de construção civil também está indo muito bem, né, então a demanda por aços longos também vai ser muito bom, e
também tem a expectativa do plano de infraestrutura nos Estados Unidos, que pode, né, se eles conseguirem chegar a um acordo lá efetivo, né, isso aí pode ser muito bom, principalmente para Gerdau. Né, mas o que eu acho realmente que para o resultado do segundo trimestre, e também acredito que para o terceiro trimestre vão se manter os preços atuais aí, ou próximo dos preços atuais do aço e do minério de ferro. Então as expectativas são boas, né, entre, né, essas empresas, né, a Top, na verdade seria de Minas, aí eu acho que ela está mais descontada em relação às outras, né, mas também eu gosto bastante de CSN e Gerdau. E no caso de Vale, né, o minério realmente ele está aí em níveis, né, históricos, né, um nível de preço muito bom, né, no segundo trimestre, talvez um trimestre fraco de produção da Vale, mas para o terceiro trimestre que ela tem aumento de produção, né, se o minério realmente continuar nesses níveis, aí a gente vai ver um resultado mais forte ainda, né. Então, e também tem o caso dos dividendos, né, que dado a possível tributação dos dividendos no ano que vem, né, a expectativa é que talvez as empresas, né, aproveitem, né, para distribuir uma quantidade maior de dividendos este ano, né. Então, eu acredito que para o setor eu estou otimista ainda para o segundo semestre. Tá certo. Agora, para a gente já caminhar aqui, né, para o nosso encerramento aqui do papo, já logo agradecendo a sua participação aqui no BMC Now novamente. Vitor, eu queria saber um pouco sobre o setor de farmacêutica, porque hoje a Raia Drogasil, né, subiu 5,07% e, teoricamente, hoje foi um dia, né, de retomada econômica, né, de uma esperança aí pelo avanço da vacinação, enfim. Como você acha que as empresas de farmácia, né, que teoricamente, né, elas estavam ali subindo seus lucros, né, com a venda de, enfim, remédios, insumos, testes, como você acha que elas devem se portar aí no segundo semestre com a aceleração da vacinação e da retomada econômica das pessoas na rua? É um setor que eu acho que ele deve andar em linha com o mercado. Eu acredito que, né, não seria o setor que eu escolheria para me reposicionar. Até essa alta de hoje eu também me chamou a atenção, né? Até também dei uma pesquisada, né? Eu acho que dá para performar bem, porque realmente quando tem essas empresas, tem muitas lojas, né, dentro de shoppings, né, e shoppings ficaram fechados por muito tempo. Então tiveram impacto também. Então a reabertura é positiva também para essas empresas, né? Eu acho que teve um problema de movimentação, né, também, né, para essa, como todas as outras lojas, mas também tiveram impactos positivos. Por exemplo, a quantidade de vitaminas, né, que todo mundo passou a comprar nessa pandemia, né, de complementos alimentares aí para ajudar a ter uma imunidade melhor, foi muito boa. Isso aí teve uma ajuda nos resultados da empresa. É engraçado, mas teve uma ajuda boa, né? Mas eu acho que daqui para frente elas tendem a ser ajudadas pela reabertura, mas não acredito que vai outperformar o mercado como um todo. Tá certo, Vitor, muito obrigado. Vou passar a bola aqui para o Daniel, que vai dar continuação ao bate-papo. Muito obrigado novamente. Daniel, vai daí. Vamos lá. Ô, Vitor, eu queria saber o que o investidor ele deveria esperar agora para o segundo semestre, principalmente na Bolsa, né? A vacinação avançando, a questão da variante Delta chegando, já, né, andando por aqui. Isso tem preocupado bastante o mercado? Um pouco, né? A gente continua acompanhando, né? Principalmente no caso da variante Delta. Teve uma notícia recente essa semana, né? Que em Israel, né? Que eles já tinham vacinado, né, para a maior parte da sua população. A efetividade da vacina lá estava em torno de 94%, né? E parece que para essa variante Delta caiu para em torno de 64%. Então isso levantou um alerta, né? Então o mercado começou a olhar, será que é isso mesmo, né? Então a gente está acompanhando as notícias, mas pelas informações que a gente tem, as farmacêuticas têm dito que, né, as suas vacinas são eficazes com essa variante Delta, né? E também pelo que a gente tem visto, né, essa variante ela não é tão mortal, ela é mais infecciosa, mas não é tão mortal
ou mais mortal que a outra, né? Então, acredito que isso aí, por enquanto, não vai impactar muito, não vai ser um motivo para grande preocupação. Eu acho que no caso aqui, principalmente do Brasil, né, a aceleração da vacinação, né, aqui foi muito positiva, né? A gente, né, teve uma antecipação muito grande, né, dessa vacinação, e a gente já tem visto, né, principalmente, por exemplo, aqui em São Paulo, né, o nível de hospitalizações, né, de utilização de UTI caindo bem, né, então eu acredito que isso tende a melhorar muito mais, né, conforme essa vacinação, né, as pessoas que foram vacinadas recentemente têm esse prazo, né, de incubação da vacina, né, que para você ficar imune efetivamente. Então, conforme isso vai passando, né, a gente vai ver essas internações caindo, né? Então, para aqui, para o segundo semestre, eu acho que estou otimista, principalmente nesses setores de reabertura, né, como eu havia dito. O único, porém, né, que realmente, né, a gente passou por alguns meses, né, com o nosso noticiário político muito mais calmo, e nas últimas semanas esse noticiário político, né, tem piorado, muito em função aí da CPI da Covid, né, que realmente tem sido tem buscado, né, assim, tentar levantar coisas contra o governo, né, mas pelo que a gente tem acompanhado, né, isso aí eu acho que tem que ser realmente verificado, tem que ser investigado, porque a gente não pode mais viver num país com tanta corrupção, né? Então acredito que isso aí vai ser levantado, mas não vai impactar o governo efetivamente. O que mais importa para a gente são as reformas caminharem. Por exemplo, foi enviado a reforma da privatização dos Correios, que realmente, né, pode ser uma notícia também importante para nós, né, como foi a da Eletrobras, né, essa reforma tributária, por mais que não seja a ideal, né, já está sendo discutida, e isso aí também pode trazer melhoras, né? Então o que a gente precisa realmente são de reformas, né? Então isso aí tende a ajudar, mas também pensando que o ano que vem nós temos uma eleição, né? Então mais ali para o final do ano já começa, né, a se falar muito mais dos candidatos, começa a se falar muito mais das pesquisas, né? Então isso aí tende a voltar, o político voltar mais para o radar, e do lado político sempre é imprevisível, né? Então a gente acaba aumentando o nível de risco do mercado, né? E isso tende também a tirar talvez um pouco da atratividade lá na frente. Mas na minha visão eu tô otimista, né? Eu acredito que o setor externo vai continuar ajudando aí no segundo semestre, né? E daí aqui principalmente vai, dado o nosso atraso lá fora, acho que a gente tende a tirar esse atraso e outperformar. Tá certo, Vitor. Eu queria agradecer a sua participação aqui no BMC Now. Eu queria que você falasse suas considerações finais para os nossos telespectadores, mas de antemão já agradeço a participação. Eu acho que no segundo semestre, né, nós tivemos um primeiro semestre bom, né? Eu acredito que, né, com esse avanço da vacinação, realmente é um negócio que todo brasileiro, né, continua preocupado, né, estava muito mais preocupado, e acredito que todo mundo está mais aliviado com esse avanço da vacinação. Eu já fui vacinado, né? Muitas pessoas que eu conheço já foram vacinadas também. Então isso aí traz um alívio e traz uma esperança, né, de que realmente, né, num futuro próximo a gente possa voltar a ter nossas vidas normais, né, no futuro. E eu acho que isso aí vai refletir no nível da economia, vai refletir no nível de preço dos ativos, né, e vai ser propício para os investimentos. Acho que no momento a gente tem um problema talvez com inflação, mas isso aí o Banco Central está mostrando aí capacidade para lidar com isso, então eu estou otimista para os próximos meses, né? Então o meu conselho aí para os investidores é que mantenham-se firmes, não liguem para os ruídos e bons investimentos.
Tá certo, Vitor. Valeu, então. Muito obrigado pela participação aqui no BMC Now. Espero que você volte mais vezes e até a próxima. Legal, obrigado pelo convite. Foi um prazer. Obrigado mais uma vez. Bom, até para complementar, né, Rafael Lara, eu tomei só a primeira dose, o Rafael tomou as duas já. Então, da xepa. Da xepa. Eu acho que vacina é vacina, né? Mas enfim, isso é importante. Eu queria destacar, né, as aspas dele aí, né? Mantenham-se firmes, né, não liguem para os riscos e bons investimentos. Né? Não dá um ar de otimismo porque está vindo aí, né? Vamos manter-nos firmes aí nos investimentos. Agora, Daniel, queria já trazer o giro de fechamento de mercado aqui, né? São 5 horas e 21 minutos. Bora lá. Né, o mercado hoje, infelizmente, durante o BMC Now, ele não renovou a máxima. Né? A gente sempre gosta aqui de dar uma notícia de pé quente, né, que a gente renovou a máxima, mas hoje não, né, ele chegou ali a 127.019 pontos, mas eu queria trazer agora o levantamento setorial aqui da Bolsa. Né? A gente sempre traz essa fotografia aqui de um pouco antes do mercado fechar. No momento da nossa análise ali, né, todos os ativos estavam ali numa alta de 1,47%, com o setor industrial ali subindo mais de 3,5%. Já os serviços financeiros ali, né, subiram 1,08%, materiais todos ali, né, 1,06%, bens de consumo com 2,09%. Todos os setores realmente hoje tendo um desempenho muito bom aí no Ibovespa, né, um desempenho de bastante alta aí. A menor alta do dia, se eu não me engano, foi no setor de materiais, né, com 1,06%. Quem dera se todo dia fosse assim para quem gosta de investir no Ibovespa, né? Que sobe aí, né? Quando a gente tem aqui, geralmente a gente tem uma queda, né? Uma queda forte, geralmente, e hoje subindo aí 1,06%. Agora, continuando um pouco sobre o nosso giro de notícias, Daniel, a demanda global de passageiros em viagens aéreas no mês de maio foi 62,7% menor na comparação com o mesmo período em 2019, um ano antes da pandemia. De acordo com a LATA, a Associação Internacional de Transportes Aéreos, os números mostram que, embora a vacinação tenha alcançado diversas partes do mundo, o setor aéreo ainda segue enfrentando dificuldades causadas pela crise da Covid-19. Apesar disso, o resultado é ligeiramente melhor do que o apurado no mês de abril, quando a demanda de queda chegou a 65,4%. Já a demanda internacional de passageiros teve uma queda ali de 85,1% e a doméstica caiu 23,9% quando comparados os dados com o mesmo período do ano passado. Países como a China e a Rússia continuam registrando um avanço ali, enquanto a Índia e o Japão apontam quedas significativas à medida em que vão surgindo novas variantes do coronavírus. Outro indicador destacado pela associação é a situação financeira de diversas situações financeiras de incertezas enfrentadas pelas companhias aéreas internacionais. De acordo com a projeção feita pela associação no mês de abril, estima-se o uso de 81 bilhões de dólares de caixa neste ano e um prejuízo líquido após impostos de aproximadamente 47 bilhões e 700 milhões de dólares. É muito dinheiro, né? Na casa dos bilhões aí. Lembrando, né, o Japão, que antes tinha uma expectativa ali, né, financeira, né, com a chegada da Olimpíada, ele tinha se planejado pela Olimpíada e acabou aí que com a pandemia do novo coronavírus ele não deve receber tanto público, né? Então a gente vai ter aí provavelmente um impacto no mercado internacional aéreo. Daniel. Tá certo, Rafa, obrigado. Olha, e o IPC tem inflação menor para pessoas com 60 anos ou mais. Nos últimos 12 meses, o índice de preços ao consumidor do município de São Paulo registrou alta de 8,69%. Medido pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIPE, o índice começa a trazer a partir de hoje um novo recorte para evidenciar os impactos da inflação nas famílias com pessoas com mais de 60 anos. A inflação, no entanto, foi ainda mais alta no índice geral, medido em domicílios, onde as famílias recebem de 1 a 10 salários mínimos, acumulando alta de 8,95% nos últimos 12 meses. Em junho, o índice geral teve elevação de 0,81% e de 0,7% para pessoas com mais de 60 anos, ou melhor, com 60 anos ou mais. Em 12 meses, os gastos com habitação saltaram 31,12% no IPC geral e 38,44% para pessoas com 60 anos ou mais.
E a BMC News continua exibindo a série Brasil pra Frente, que fala sobre os desafios econômicos no país. No próximo episódio, que estreia amanhã, os especialistas discutem os impactos e desafios da reforma tributária. Vamos ver. O sistema brasileiro de tributação foge completamente ao que deve ser um bom sistema tributário. É um problema estruturante do nosso país hoje. O maior responsável pelo não crescimento da economia brasileira, a mãe das reformas, 10 vezes maior do que o Plano Real. Eu que ajudei a fazer o Plano Real, eu fui líder e vice-líder do Fernando Henrique. É uma mudança na qual todos ganham, todos os setores da economia, os trabalhadores, os empresários. Precisa sim fazer para corrigir a justiça no nosso país. Substituir esses 5 tributos que a gente tem hoje muito interessantes por um único imposto ao bem e serviço. Diminuição brutal do custo de produção, do custo de contratação da mão de obra. Aumentar o PIB potencial do Brasil em 20 pontos percentuais em 15 anos, considerando só os efeitos diretos. Estrutural e é para todos os setores. É um crescimento de país que não é possível em outras reformas. Tá imperdível e entra amanhã. É só acessar o nosso portal bmcnews.com.br ou também acompanhar pelo YouTube. Eu vou voltar agora com o Rafael Lara, que tem mais informações do mercado. Fala, Rafael. Tá certo, Daniel. Daniel, eu queria falar antes da gente dar o nosso giro de notícias, sobre as criptomoedas, né? Eu tinha citado agora há pouco sobre o Bitcoin, que estava com uma alta ali de 2,5%, né? Se a gente não foi pé quente para o Ibovespa, para o Bitcoin, parece que a gente foi, porque ele agora está subindo 4,56% aos R$ 182.935. Hoje que ele chegou ali numa mínima de R$ 177.029, uma máxima de R$ 183.000 aí, né? Também existe uma grande discussão aí para quem gosta de criptomoedas, né? Das tokens, enfim, né, tokens esportivas, várias novidades ali, né, criptomoedas disparando mesmo nesse momento do mercado em queda, também tokens ali, né, de mercado digital, né, videogames, enfim, todos os sistemas ali também operando. Realmente é um mundo bastante interessante para quem gosta aí de bastante, né, novidade, hein, né, um mercado muito novo, né, muita volatilidade, obviamente. A gente está acostumado aqui no BMC Now a falar do Bitcoin, uma alta de 3%, uma queda de 3%, enfim, a gente já viu, por exemplo, o Bitcoin chegar a R$320 mil em janeiro deste ano. Agora eu queria falar um pouco sobre a Visa, né, que divulgou um relatório em que afirma que foram movimentados cerca de $1 bilhão em criptomoedas, né, em todo o mundo nos primeiros 6 meses do ano. A empresa disse que pretende criar um ecossistema em que as criptomoedas sejam mais utilizadas do que qualquer outra moeda. Os parceiros da Visa no ramo de criptomoedas incluem nomes fortes, né, como Circle, BlockFi e Coinbase, né, que lançou ali suas ações na Nasdaq faz poucos meses. A Visa pretende somar forças com outras 50 empresas relacionadas a criptomoedas e conectar clientes de mais de 70 milhões de comerciantes em todo o mundo, com um diferencial. Mesmo aqueles que não aceitam criptomoedas podem se beneficiar disso. Isso porque o cliente vai poder, né, facilmente ele transformar suas moedas digitais em dinheiro corrente de maneira automática, tornando ali as transações mais rápidas e seguras, né, principalmente com o uso ali do blockchain, né, que dificulta ali o hacker, né, ataques hackers, enfim. E vai daí, Daniel. Tá certo, Rafa, obrigado. A gente segue aqui com o BMC Now. A gente vai conversar daqui a pouquinho com o André Machado, que é analista técnico. Mas antes de chamar o André, eu queria dar um destaque aqui para o portal da BMC News na internet. Então, se você estiver acessando o YouTube, acessa lá o nosso portal bmcnews.com.br. Ele dá destaque justamente à informação do FED hoje, que o mercado de trabalho apresenta melhora, mas ainda está distante da meta. Na reportagem que foi publicada na mais recente reunião de política monetária do Federal Reserve, o Banco Central Americano, os dirigentes avaliaram que há uma contínua melhora no mercado de trabalho nos últimos meses, é o que informa a ata referente ao encontro divulgada agora à tarde. Vários integrantes do comitê apontam que o elevado número de criação de vagas é um indício da retomada do setor, segundo o documento. No entanto, vários dirigentes avaliam que a economia segue longe das metas de pleno emprego e houve a percepção de que alguns dados recentes
para a criação de vagas mostraram números abaixo do esperado, segundo o documento. O número de autoridades indicou que, ainda que a retomada vem sendo desigual quando observadas demografia e setores. Dirigentes indicaram que seus contratos nas distritais vêm relatando problemas em contratar trabalhadores para atender a demanda, provavelmente refletindo fatores como aposentadorias precoces e também sobre o vírus, que são responsabilidades com o cuidado dos filhos e ampliação dos benefícios do seguro-desemprego, segundo o documento. Nesse cenário, a escassez de trabalhadores tende a colocar pressão sobre o salário, segundo o documento, especialmente na medida em que patrões buscam aumentar os pagamentos para tentar atrair potenciais empregadores. A informação completa, você acompanha no nosso portal bmcnews.com.br. Eu não sei se o nosso convidado já está pronto, mas eu acho que ainda não. Eu tenho uma nota fresca. Posso? Então vamos com o Rafael, que está chamando aí. Fala, aqui o BMC Now é assim mesmo, é correria, é notícia na hora. Então, olha, gente, também chamando para uma outra matéria lá no site, bastante interessante, a Oi, né, que concluiu aí o leilão da Infraco, né, e fez ali com que o BTG, né, levasse ali 57,9% por 12 bilhões e 900 milhões de reais. A nota foi escrita aqui pelo grande Eduardo aqui da nossa redação, né? Um abraço, inclusive, para ele. A nota muito bem escrita, falando aqui sobre, né, essa aquisição, né, da empresa de fibra ótica, né? Ali o BTG falou ali, né? Comprou equivalente, não teve ali uma grande surpresa no leilão, né? Ninguém colocou ali né, outra proposta. O BTG realmente arrematou logo de cara. E agora cabe ali ao CAD e à Anatel aprovarem a venda, né? Inclusive a gente vai poder até falar com o grande Lobo de Wall Street, o André Machado, que já está chegando aqui com a gente para a gente falar um pouco sobre as ações, né? Eu que sou um grande admirador aqui, né, das análises, né, tanto fundamentalistas quanto técnicas, não vejo a hora de poder aqui falar com ele aqui sobre Oi, né, que é um papel que, não importa se você investe ou não, é um papel bastante interessante, né? Ele já caiu muito, já subiu muito, enfim, uma análise técnica bem bacana tá vindo por aí. Ô, Rafa, pode falar, Daniel. Deixa eu te interromper, já que você tá ansioso, vamos colocar os três na tela porque o convidado já chegou. Pode falar com ele já. Então. Ai, que felicidade. Gente, isso aqui, ó, vai aparecer o programa do Celso Portiolli, conhecendo o seu... Brincadeira, não. Mas emissora errada. Agora, André, seja muito bem-vindo, viu? Boa tarde, quase obrigado, boa noite. Obrigado. Já. Boa tarde, André. Bom, André, boa antes da gente ir, né, para a leitura do dia, queria que perguntasse se você poderia analisar para a gente o papel da Oi, né? Oi BR3 aí, que está realmente bastante quentinho aí. E se você puder já compartilhar a tela para a gente, por favor. Estou com ele aberto aqui, inclusive, eu já tinha aberto antes mesmo do leilão para justamente ter uma ideia como é que estava o movimento e depois do leilão para ver qual é o impacto, né? Mas parece que já estava tudo precificado, já sabia aí que era ia ter só um bid nesse leilão, que era o do BTG. Então, o mercado segue do jeito que estava antes. Deixa eu mostrar para vocês. Vamos lá. Deixa eu botar aqui a Oi. Então, a Oi, ela entrou numa tendência de baixa novamente, né? Depois de atingir aqui, ela tinha atingido o terceiro alvo de FIBO nessa região aqui, e aí sempre que atinge o terceiro alvo de FIBO, existem, claro, casos de papéis que vão até mais longe, né? A Vale, por exemplo, mas dentro do movimento maior, você acaba, mesmo quando estoura o terceiro alvo, você acaba tendo outros alvos menores. No caso da Oi, ela cravou certinho o terceiro alvo de FIBO aqui e passou a cair e perdeu esse fundo. Bom, fiz a projeção para onde seria os novos alvos da Oi para baixo, né? E foi certinho, foi cravar de novo o primeiro alvo aqui embaixo, veio para testar essa região de fundo, veio de novo para testar o primeiro alvo, deu uma consolidada e perdeu e foi para o segundo. E está aqui, desde então, desde maio, ela está nesse retângulo aqui, que é justamente proporcionado aqui pelo primeiro e segundo alvo. A tendência
agora não dá nem para falar que é tendência de baixa, né? Porque se a gente olhar a média de 20, que eu uso como se fosse o meu Waze, né, para tomar decisão, ou seja, se está subindo a gente compra, se está caindo a gente vende, funciona simples assim. O que a gente precisa é só realmente encontrar os bons pontos para montar a posição com stops que sejam viáveis, né, financeiramente, e que justamente, né, eu tenha alvos ainda para serem atingidos. Então não basta também eu ter um stop barato, preciso saber até onde vai. A gente sabe que nada sobe indefinidamente, nada cai indefinidamente, ou seja, a gente precisa ter no plano, a gente precisa ter um local de saída e o local de entrada e o stop. Então, a média de 20, quando ela está descendente, eu só posso pensar em compra. E agora ela está andando de lado, está totalmente de lado. Agora é completamente, na minha opinião, como grafista, dizer para que lado vai romper. Se eu for olhar o contexto como um todo, né, o fato de já ter perdido a média de 200, a média de 200 está ficando flat e está querendo já começar a virar para baixo, eu acredito que ele ainda pode vir buscar esse terceiro alvo aqui na região de 1,17, tá? Então, mas, por exemplo, se eu tivesse operando Oi, eu ia ficar, por exemplo, agora totalmente como trader, tá? Não como investidor. Aqui não estou analisando se esse leilão foi sensacional, se a Oi vai oferecer fibra ótica para todas as pequenas provedoras aí de internet, inclusive as grandes também, né, pela infra que ela tem. Eu não estou analisando isso, estou olhando o gráfico. O gráfico agora eu só entraria comprado se romper esse 1,68 e voltaria a operar vendido se romper esse 1,49, 1,50. Então, nessa faixa aqui desses 18 centavos, não tem nada para ser feito. Aqui é ficar igual um mexilhão, ficar entre a pedra e o mar, né? E o mar batendo na pedra e você ali agarrado, né, sofrendo. Para mim, como trader especulador, agora nada a se fazer. Inclusive, realmente eu até esperava um movimento, talvez ontem, né, sinalizando a possibilidade de fazer um fundinho aqui, armar um pivô de alta e vir para romper isso hoje, mas o gráfico aí parece que foi mais um dia como outro qualquer na Oi. Agora, André... E falando... Oi, Ogro, tudo bom? Sim. Você sabe que eu gosto bastante de análise técnica. Deixa eu só entender então um negócio, que o gráfico da Oi, ele realmente é bastante embaralhado, né? Ele parece muito para baixo, ele tem muita volatilidade. Então, você está dizendo que se ele romper ali a casa do 1,60, aí você entraria comprado, mas aqui a tendência nesse momento seria... 1,68, né? 1,68, essa linha azul aqui. Que é esse fundo que foi meu primeiro alvo, tá? Mas que seu alvo hoje, ele está... Mas por exemplo, vamos lá, se eu fosse realmente fazer essa posição comprada, 2 pontos que também são importantes analisar. Na possibilidade da gente realmente romper esta LTB aqui, essa LTB, tá? Na possibilidade da gente romper essa LTB, que foi testada aqui naquele dia que ela subiu 8%, né? Se romper essa LTB, aí eu, por estratégia, eu sempre traço também as retrações, tá? Então, as retrações dessa LTB são essas linhas amarelas, tá? São essas linhas amarelas aqui. Ou seja, eu entraria no 1,68, né? Se fizesse um rompimento, eu esperaria um pullback para não precisar botar o stop aqui neste fundo, um stop muito caro. Eu esperaria um rompimento, um teste desse topo, e aí sim, se avançar e romper a máxima, né, que fez o rompimento, e se fizer um pullback, eu não entraria sem um pullback, para não ter que botar o stop muito longe. Eu tenho a seguinte restrição também. Até essas linhas amarelas, eu posso estar simplesmente corrigindo esse movimento para retomar a queda. Não significa que a compra aqui agora vai de novo testar topo. Não tem como saber. Pelo gráfico agora não tem como saber. Se romper esta LTB, né, romper esse topo aqui,
ele pode vir na primeira retração, né, bater aqui, tem a média de 200 também já querendo inclinar para baixo, e aqui ser uma parede e retomar tendência também. Então, é um ativo então ele completamente arriscado agora de operar comprado. Entendi. Mas se ele romper 1,68... O medido então seria mais fácil, né? Porque eu tenho alvos para baixo ainda, mas... Sim, mas então, se ele romper 1,68, a tendência seria ele tentar testar ali a outra resistência, é isso? E aí seria na casa dos R$2, é isso? 1,91 ou R$2. Tá, entre 1,91 e 2,04. Tá, entre 1,91 e 2,04. Perfeito. O André, e aí Pois não. Desculpa, André. O pessoal aqui no chat falando, o Giovanni está perguntando se a Oi tem futuro. Na sua opinião, a Oi tem futuro? Olha, eu vou dar uma opinião que não é fundamentalista, é opinião pitaco, né? Eu já trabalhei reportando aí para o Rodrigo Abreu, que é o presidente da Oi. E se tem um cara que é capaz de fazer a Oi, né, voltar a brilhar, é esse cara. Eu trabalhei com ele na Cisco Systems. O cara é puta, não vou falar palavrão aqui, né, mas o cara é foda. Já falei, vai. O cara é muito mas falando, bom, mas falando. Não falando, mas já falando, ok. Então eu sei que ele é um cara de execução, de resultados, e ele deve estar realmente construindo uma estratégia vencedora para fazer esse turnaround acontecer. Agora, o mercado que vai dizer, né, que vai dar o sinal para a gente, né, mas eu não estou analisando balanço, valuation, fundamentos, nada. Estou falando tem o cara certo, no lugar certo e na hora certa, que é o Rodrigo Abreu. Então não é a pergunta do Giovanni, melhor dizendo aqui, não é uma pergunta, né? Teria que ser um ponto de exclamação, né? A Oi tem futuro? Tem sim, com certeza. Com certeza, né? Tá com um presidente muito competente, está fazendo um trabalho sensacional, só que demora, né? Vamos ver agora esse leilão e quais vão ser os próximos passos, né? Eu esperava realmente hoje até um sinal mais bonito no gráfico, né? Não teve. Enfim, talvez isso aqui que a gente esteja vendo seja um padrão clássico na análise técnica, né? Essa consolidação. Isso aqui podem ser dois padrões: acumulação ou distribuição. Ou seja, gente grande comprando muito. E se está comprando muito, a gente tem que entender o seguinte: tubarão, quando o cara realmente quer se posicionar, ele acredita num papel, sei lá por qual razão, enfim, mas é grande, quer botar muito dinheiro, quanto mais barato, melhor. Preço faz diferença sim, apesar do pessoal achar que análise fundamentalista, preço não faz diferença. Claro que faz. Quanto mais barato você comprar, melhor. Se o papel subir, você vai ganhar mais. Então, pode ser que já haja gente grande aqui acumulando, né? É que o volume não está deixando isso claro, esse que é o problema. Normalmente, o volume é algo que a gente utiliza para ter essa validação, tipo, o papel está andando de lado, mas o volume está explodindo. E nessa hora, eu uso o OBV para poder entregar o ouro, né? Porque o volume não dá para esconder. O tubarão tem técnicas, né? Os grandes players têm técnicas para comprar, vender, sem deixar o preço sair do lugar, mas o saldo é positivo, né? Eles estão comprando, vendendo, tem técnica para comprar de pouquinho em pouquinho, quando vende de porrada, mas o saldo é positivo, ou seja, ele está acumulando papel, mas não está deixando subir. Então, o OBV é o indicador por excelência para visualizar isso. E o OBV, nesse momento, para mim, ele está sinalizando pelo contrário, que pode vir mais para baixo para vir buscar esse terceiro alvo. Então, é difícil saber se realmente o turnaround vai acontecer agora, vai começar a aparecer no preço. Difícil, né? É um trabalho, acho que foram feitos muitos estragos aí
na companhia nas últimas 2 décadas, e agora o preço a ser pago, né, talvez demorar para fazer esse turnaround, não vai ser da noite para o dia, mas eu acredito plenamente que é possível sim esse turnaround. Tá certo. Bom, agora aqui o João Guimarães, esse assunto de Oi, ele rende, como diria minha avó, pano pra manga, viu, Ogro? Se você não quiser mais falar de Oi, tudo bem, mas é que a galera acho que tá bastante empolgada aqui. O João perguntando se você acha que o leilão já está precificado aí no preço da cotação de hoje, né? Inclusive eu queria até ver, hoje a Oi fechou a 1,57? 1,57. Isso, 1,57. Sim, eu até esperava um movimento maior, mas com resultado. Como já sabia que ia ter só um proponente, né, uma proposta. Então já estava no preço isso. Já estava no preço e o próprio gráfico confirma isso, né? Que vamos ver agora os próximos dias. Provavelmente a empresa vai anunciar alguma coisa, vamos ver se vai fazer preço, enfim. Talvez, como eu falei, o mercado aqui possa estar já sabendo de alguma coisa, ou já apostando numa direção, né, e esteja aqui acumulando ou distribuindo. Pelo ABV, é distribuição. Por quê? Porque ele está perdendo, né, o preço está aqui em cima e o ABV já perdeu este fundo aqui. Né? Se eu botar um suporte aqui para vocês verem, ó, isso aqui se chama, esse fundo aqui, que o ABV perdeu hoje, isso aqui se chama Advanced Breakdown, ou seja, está fazendo um rompimento para baixo adiantado, né? À frente do preço, tá? Mas é óbvio, a gente não opera indicador, a gente opera preço, tá? Eu só posso falar em venda se perder este fundo aqui, mas o ABV agora ele está tentando me avisar que vai perder. Pode falhar? Pode, como qualquer coisa na análise técnica, né? Análise técnica o pessoal confunde muito análise técnica com price action, né? O price action, na verdade, é você reagir a algum determinado sinal, algum trigger que o preço te dê. Neste momento, o preço não está me dando absolutamente sinal nenhum. O sinal que está me dando agora fica de fora. Nem comprado, nem vendido, porque tá sem clareza para que lado vai. Agora, se tivesse que apostar, só que mercado financeiro a gente não aposta, né? Muita gente faz apostas, infelizmente, mas não é assim que se trabalha profissionalmente. Você não aposta, você tem que ter a clareza de qual direção que vai. Então, no contexto mais amplo, para mim, o ABV, a tendência principal, apesar dessa consolidação, esta LTB aqui, né, que foi testada e não foi rompida, pelo contrário, a gente teve um recuo dessa LTB, né? Então, e como eu tenho 3 alvos de FIBO, eu acredito que ele possa vir buscar o terceiro alvo ainda. Nem sempre vai buscar o terceiro alvo, às vezes reverte no segundo, né? Às vezes vai no terceiro, às vezes vai no segundo, às vezes vai só no primeiro, enfim. Mas eu sei que sempre ele vai cravar um alvo de FIBO. Eu não consigo antecipar e dizer qual o alvo. Será que dessa vez é só o segundo? Ou seja, já cravou o segundo alvo e a partir daqui o preço ficou atraente e começaram a acumular? Pode ser, mas o ABV não está me dizendo isso. Então, eu fico mais pessimista do que otimista agora com esse gráfico. Se tinha alguma coisa que de repente poderia fazer o papel hoje reagir e romper a máxima da semana passada, né, de sexta-feira, seria o leilão. E pelo leilão, o papel andou de lado como mais um dia depois do outro, né? Tá certo. Bom, Ogro, já são agora 5h50. Se você tiver alguma coisa que você gostaria de destacar aqui, né, para a gente aqui no Bimensional. Vou dar uma geral rápida no Ibov, no dólar, né? Que o dólar ficou bem bonito, tá? Sim. O Ibov aqui, a gente tem essa tendência de baixa, tá? De curto prazo, tá? Uma tendência de baixa secundária. A primária ainda é de alta, que é proporcionada aqui pela média de 200, tá?
E aqui eu tenho uma secundária de baixa, né, corrigindo em direção à primária. O mercado é normal corrigir, né? Eu sei que a gente está em tempos aí de grandes polarizações no mercado financeiro, a política se misturando com decisões de investimentos, o que é uma grande bobagem, porque a política serve para às vezes, né, justificar alguns movimentos até corretivos mesmo, né? E neste caso, a gente entrou nessa pequena correção. Eu tenho esta linha de tendência de alta maior, tá? Que começa lá dos 93 mil pontos, tá? Eu também estou trabalhando com essa linha de tendência que fez um canalzinho perfeito, tá? Fez um canalzinho perfeito aqui, que foi perdida já. E aí, neste caso, eu já poderia, por exemplo, independente desses alvos, aqui é um pequeno pivôzinho de baixa, mas só o fato de ter perdido este canal de alta, para este movimento aqui, eu já poderia fazer o que eu mostrei ali na Oi, traçar as retrações, tá? Ou seja, nesse caso, as retrações que eu tenho aqui, o primeiro alvo da retração, que é o esperado, né, vir pelo menos no primeiro alvo, é justamente o terceiro alvo desse pivôzinho de baixa. Mas, por enquanto, estamos se segurando aqui no primeiro alvo, né, que é também este topinho aqui, tá? Este topo aqui já foi um alvo, né, no passado, um alvo de 161,8, por isso que caiu, assim como este topo aqui também foi um alvo de 161,8, ó, que agora está aqui escondido, tá? Quer ver? Vou tirar aqui a projeção da frente, ó. Aqui foi um alvo de 161,8, terceiro alvo, portanto, tá? Seja pelo espelhamento da última perna de baixa, seja pela projeção desse pivô de alta aqui, tá? Pivô de alta que fez a reversão da tendência. Então, ele cravou o terceiro alvo aqui, eu já esperava, até comentei aqui no programa passado e no retrasado, já esperava a possibilidade de uma correção. Mas, de novo, até no dia seguinte que ele cravou esse alvo, a gente teve até um padrão já de reversão, ficou andando de lado, testou mais uma vez aquele alvo e depois perdeu essa acumulaçãozinha aqui e foi fazer esse pivô de baixa. Estamos aqui nessa briga já há 5 dias, né, brigando, né? Foi no primeiro alvo, voltou na cabeça do pivô, voltou a cair no primeiro alvo, testando agora a cabeça do pivô, mas a tendência, apesar de hoje muita gente talvez, vai voltar a subir, vai subir, é difícil dizer se vai subir ou não, né? Eu até adicionei aqui uma média móvel de 50, que é uma média móvel também muito usada por institucional, média móvel de 50, deixa eu botar aqui. Pronto. Então aqui eu tenho uma média móvel de 50, que também está dando suporte aqui para o Ibov hoje, né, nesses dias, além da própria, essa própria LTA aqui, tá? Eu tracei a LTA aqui da maneira correta. Primeiro fundo, segundo fundo, tá? Eu vi gente já puxando essa LTA para cá, né, ajustando para pegar este fundo aqui. Ok, não tá tão errado assim, tá? Mas o problema é isso ser um viés, né? É uma forçação de barra para dar um viés que justifique a expectativa, né? A esperança da pessoa de que agora aqui vai parar de cair. Difícil dizer. Pode até ser que pare realmente cair aqui, que vá só no primeiro alvo, né? Essa ata do FONC agora pode ajudar de novo o mercado tomar mais risco lá fora. E com isso, o mercado vir mais dinheiro para cá, né, entrando na nossa bolsa. A gente está vendo o número recorde de grana entrando na bolsa, só que se a gente for olhar fluxo, etc., é dinheiro velho, é dinheiro que já está aqui no Brasil, que seja a entrada, seja por conta de saída de renda fixa indo para variável, enfim, é dinheiro que estava aqui, que aproveitou, enfim, cotação do dólar caindo, né?
De repente a expectativa do cara é ok, era com dólar a 6 você comprava muito mais bolsa do que com dólar a 5. Mas na cabeça do cara, de repente faz sentido comprar bolsa a 5, porque se voltar para cima o dólar, ele tem subido, ele já vai ter o ganho cambial de qualquer maneira na hora que... Não, contrário, perdão, falei besteira. Se ele comprar 5, ele tem um risco cambial aí de o lucro ser diminuído aí com dólar subindo, tá? Com dólar subindo. Ele compraria menos dólares depois, que pode anular essa alta, mas o dinheiro está entrando na bolsa, volume aí histórico, né, que foi divulgado no primeiro semestre. E o dólar aqui, falando do dólar, que é super importante, muita gente operando o dólar rompeu a tendência de baixa dele, tá? Rompeu a tendência de baixa dele. Neste caso, ele já tinha, ele atingiu o segundo alvo desta perna de alta aqui, da última grande perna de alta que teve o dólar, foi o segundo alvo aqui embaixo. Atingiu também o terceiro alvo, que era dessa perninha de correção aqui, quando ele voltou a testar a média de 20, tá? Fazendo essa bandeira, depois de fazer essa pancada para baixo, acumulou aqui em direção à média e depois distribuiu aqui em direção à média, depois foi para baixo. Então aqui era um suporte natural, tá, para o dólar, uma confluência de dois alvos. E aí agora ele virou, subiu forte esses dias, a tendência já é de alta, tá? Já rompeu uma LTB mais íngreme, essa aqui que a gente pode pegar deste topo, e este topo aqui tem uma LTB, rompeu já a média de 50, que eu acabei de incluir agora, inclusive, tá? E eu tenho, então, como alvos, né? Eu tenho como alvos esses pontos em azul. Eu tenho como alvo aqui era o primeiro alvo, foi rompido hoje, mas voltou para fechar nele, então é um sinal de que aqui, então, encontramos resistência, ou seja, eu botei a retração igual eu fiz na Oi, ele chegou na primeira resistência, né, dessa queda, primeira resistência e também o primeiro alvo. Ele passou o primeiro alvo e foi fechar caprichosamente aqui no primeiro alvo, tá? Então, se romper aqui essa resistência e o primeiro alvo, eu tenho mais esses dois alvos para cima e as próprias retrações guardando aqui pelo dólar. No caso aqui, eu tenho a retração de 50, exatamente onde está a média de 200, e a retração de 61, que é a retração para moedas, para câmbio em geral, a retração mais importante, onde muitas vezes a moeda, né, o dólar ou qualquer outra moeda, inclusive Bitcoin, para de manter aquele movimento e volta para o movimento anterior, tá? Eu sei que entrando aqui nessa região, dessas três linhas brancas, aqui o pau vai comer. Aqui é uma zona de muito sinal falso, muita briga, tá? E aqui é onde eu não... Se você está comprado em dólar desde aqui de baixo, quando a tendência virou, show de bola. Aqui é só ficar comendo pipoca, esperando ver se realmente ele vai sair dessa região para ir buscar topo de novo, ou se aqui vai ter mais uma matança aí e depois ele volta a uma tendência de baixa, né? Tudo depende aí da Matrix, né? Dos juros de 10 anos do Fed que voltaram a cair, essa ata do FONC agora deve estimular mais risco novamente, agora no curto prazo, né? Até pelo menos até o próximo payroll, né? A gente fica aí sem ter muitos indicadores aí importantes que possam fazer o mercado voltar a temer o tapering, que é a retirada dos estímulos econômicos, desses 120 bilhões de dólares que o Fed injeta todo mês na veia do sistema financeiro, né? E está indo tudo isso para ativos de risco, para commodities, para cripto. Não tem aonde colocar, estão colocando em tudo que é lugar. E como cada vez entra mais dinheiro, tá uma loucura, né? Vamos seguir o gráfico, porque por fundamentos mesmo, essa alta não tem sentido nenhum. Pela fora, certo, né? O André, a gente tá encerrando aqui, se você quiser fazer só suas considerações finais aqui pro Now de hoje, que está no finzinho. É só falar para a galera tomar cuidado, né, gente? Acho que a análise técnica é uma ferramenta poderosíssima para quem é especulador, quem é trader. Só que eu estou vendo muita gente que
fazendo trade, e o trade não dá certo, vira investidor. Só que a dinâmica para fazer investimentos de longo prazo, para gerar renda passiva no futuro, é outra. Então, muito cuidado quando você estiver fazendo uma operação na ponta compradora, baseado numa determinada tese por trás. Se ela não se confirmar, tem que ter um stop, né? Porque não necessariamente aquela tese vai se confirmar. Tese é uma coisa, valuation, investimentos de valor é outra. Então, a tese envolve uma dinâmica aí de fazer uma aposta. Se não se concretiza, não pode virar buy and hold daquele papel, porque é perda de oportunidade, é perda de dinheiro, é estresse desnecessário. E tem as páginas de inadimplentes na B3 estão aumentando diariamente, tá uma coisa de louco. Né? A galera entrando para operar futuros sem saber, sabe, não tirou CNH, mas quer pilotar a Fórmula 1. É o que está acontecendo, né? É uma tragédia. Verdade. André, eu queria agradecer a sua participação aqui no BMC Now e volte mais vezes, porque sempre é muito bom aqui a conversa. Com certeza. Tá jóia. Quarta-feira que vem eu devo estar aqui de novo, então. Com certeza. Certo. Até abraço, lá, pessoal. Então. Um abraço. Até a próxima. Bom final de semana e feriado para vocês. Até a próxima. Igualmente. Valeu, igualmente. A gente já está caminhando aqui para o fim, são 6 horas e 3 minutos. O Rafael Lara tem informação importante aí. Rafa, vai contigo. Daniel, uma informação que veio diretamente lá de Brasília, né? Que a BMC, a gente presta atenção em tudo o que está acontecendo, inclusive na CPI da Covid, em que o presidente da CPI, Omar Aziz, né, o senador Omar Aziz, decretou a prisão ali do ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias. De acordo, né, com a notícia, né, o Roberto Dias teria se contradito diversas vezes em seu depoimento à CPI, o que levou ali Omar Aziz a decretar sua prisão. Em algumas das passagens, Dias afirmou que as negociações para a compra de vacinas estavam restritas à Secretaria Executiva da pasta e não tinham relação com o departamento onde trabalhou. Contudo, Dias se contradisse ao confirmar que recebeu um e-mail da empresa que ofereceu a vacina indiana Covaxin. Dias também disse que o encontro que teve com o policial militar Luiz Paulo Dominguete, aquele que foi na semana passada na CPI, não foi programado. E, de acordo com Dias, ele estava no restaurante tomando um chopp com um amigo quando o PM apareceu. Só que aí o Aziz, né, o senador Omar Aziz, divulgou ali, né, citou áudios do celular de Dominguete que foi, né, apreendido, apontando que o encontro foi previamente combinado. No momento da voz de prisão, né, do senador Omar Aziz, os senadores Alessandro Vieira e Otto Alencar pediram para que o presidente reconsiderasse a prisão de Dias, argumentando que todo mundo teria mentido na CPI. Contudo, Omar Aziz realmente ali decretou a prisão, né, a prisão ali em relação, né, a prisão com a polícia ali do Senado, né, ele falando que foi uma decisão dele mesmo, né, da presidência da CPI, e encerrou a sessão e falou pode levar ali o depoente de hoje, né, o Roberto Dias. Realmente bastante coisa acontecendo lá em Brasília, aqui na BMC News, você não perde por nada. E a gente vai ficando por aqui, né, Daniel? Mais informações, não se esqueçam, viu? No portal www.bmcnews.com.br, tudo que pode influenciar a economia, a política, você acompanha aqui, que aqui tem informação que gera valor, né, Daniel? É isso aí, Rafa. Só aproveitando, então, a gente está encerrando. Fica aqui na tela junto comigo, então, só aproveitando para agradecer o pessoal no chat aqui do Facebook, o Rui das Neves mandando abraço para todo mundo, o Neto Ataliba, o Caio, o pessoal agradecendo o Ogro que participou, o Peter Santana mandando abraço para mim, para o Rafa e melhoras para a Hanna. A Hanna tá doente, mas logo logo ela volta, viu? Tá tudo bem com ela. E é isso aí, gente. A gente vai encerrando então. Obrigado pela companhia de hoje, Rafa. A gente segue por aqui. Amanhã a gente tá junto de novo com mais BMC Now. Um abraço para você. Igualmente, Daniel. Lembrando, vocês também podem nos acompanhar nas nossas redes sociais, @bmc.news. Até amanhã, Daniel. Até amanhã, Rafa. Até amanhã para todo mundo. A gente volta a se encontrar no BMC News às 9h30 da manhã. Depois eu volto também no BMC Market. Mas estamos juntos aqui também às 4h30 da tarde no BMC Now. Um abraço para você e até amanhã. Tchau, tchau.